aluno do 8º ano. Nós vamos estar fazendo agora as correções referente a todos os itens que nós vimos sobre a reprodução humana, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 do tema em questão. Esses capítulos, abordaram aí os assuntos relacionados a mudanças no corpo, sistema reprodutor masculino e feminino, como ocorre a gravidez, a fecundação, DSTs, métodos anticoncepcionais. Então, todos esses assuntos abordam um tema central que é a reprodução humana. Acompanhem as correções para tirar mais algumas dúvidas, caso vocês tenham. E não esqueçam de estar deixando todo esse material mais organizado no caderno, Por exemplo, capítulo 1, as questões relacionadas ao capítulo 1, capítulo 2 e assim consecutivamente com todos os cinco capítulos. Então, vai ficar muito mais fácil para verificar quando a gente estiver retornando, tá? E deixem as dúvidas de vocês lá na plataforma. É muito importante a participação da turma do 8º ano. Quero ver mais a participação de vocês em relação a essas dúvidas, em relação às perguntas, tá? E em relação também ao envio das fotos das atividades prontas. Okay? É muito importante isso para vocês, porque assim eu vou ter uma noção de como vocês estão em relação ao assunto, se vocês estão entendendo, Vou ter uma ideia aí do que é necessário explicar mais. Então, é muito importante a participação de toda a turma do 8º ano nas atividades da plataforma e também no envio do material. Ok? Então, vamos começar aí com a página 93 e vocês vão ouvindo aí na sequência as correções e também as páginas que eu vou estar indicando. Então, começando aí com a parte do sistematizar, número 1. Número 1 diz assim: logo ao nascer, o sexo do bebê é identificado masculino ou feminino. Que características possibilitam essa categorização? Então, essa característica, gente, é uma característica sexual primária, ou seja, é uma característica que vai já nascer com o indivíduo. Não é modificada aí ao longo do tempo, já nasce conosco, é uma característica formada no nosso DNA no momento da concepção. Então, é a característica sexual primária e ela se estabelece de que maneira? Através dos órgãos genitais, tá? Ou órgãos sexuais. Então, é pênis e vagina, e essa informação também está no nosso cromossomo, ou seja, no nosso DNA. Então, é uma informação aí que já vem com a gente, não pode ser alterada. Número 2, todas as pessoas entram na puberdade com a mesma idade? Não, cada um tem a característica do seu corpo sendo específica, Então, uns podem entrar mais cedo, outros podem entrar na puberdade um pouquinho mais tarde. Cada organismo é um organismo, Cada pessoa, cada pré-adolescente vai ter a sua fase de puberdade. Ela pode acontecer em idades diferentes, isso não há problema nenhum. Então, há aqui os dois padrões de respostas, o número 1 e o número 2, que vocês podem estar seguindo e passando aí para o caderno, Sempre oriento vocês a estar tentando fazer de acordo com o que vocês entenderam. E assim o conhecimento vai ficar bem mais consolidado na mente de vocês. Número 3. Considerando as características sexuais secundárias agora. Lembra que característica sexual secundária vem no momento da puberdade, Ela vem depois. Indique quais ocorrem em indivíduos do sexo feminino e quais ocorrem em indivíduos do sexo masculino e quais são relacionadas a ambos os sexos. Então, aqui, começando na letra A, as mamas se desenvolvem. As mamas está relacionada à característica feminina. Letra B, a voz fica mais grave. São os meninos. Nascem pelos púbicos e nas axilas, aí são para os dois casos. No entanto, no homem quanto na mulher acontece isso. Ocorre a primeira menstruação, está relacionada às meninas. Letra E, nascem pelos no rosto, somente aos meninos. Possibilidade de gerar filhos, somente mulheres, meninas. Aparecem espinhas, os dois. Letra H, o pênis se desenvolve, somente meninos. É uma observação importante aqui, a possibilidade de gerar filhos, no caso. Gerar, desenvolver dentro do seu próprio corpo, somente as mulheres, mas o homem também começa a produzir os espermatozoides, então ele já tem essa possibilidade de fecundar uma mulher. Então pode ser entendido essa letra F de duas formas, ou somente para as meninas ou para ambos os sexos, tá? Essa é uma explicaçãozinha aí que pode gerar dúvida para vocês, então eu já estou adiantando. Vamos ao refletir? No refletir nós temos um texto
que fala sobre agressividade na adolescência. Então, como os hormônios interferem na vida do adolescente e acabam trazendo a ele uma característica um pouco mais rude, mais agressiva em determinados momentos. Então, o texto vai estar falando um pouquinho sobre isso, também sobre a questão familiar e a questão psicológica. Na letra A, qual é a pergunta relacionada ao assunto para a gente? De acordo com o texto, qual é a relação dos hormônios e a agressividade do adolescente? Em relação aos meninos, né, o nível de hormônio no sangue aumenta, no caso a testosterona. E a testosterona é um hormônio que dá mais firmeza, né, mais energia, mais agressividade. Então o homem ele fica com uma característica de força mais atenuada. Então isso faz com que essa agressividade aumente um pouco, a questão do hormônio. Mas é importante a gente levar em consideração os fatores ambientais. Se esse adolescente é criado num ambiente onde a convivência, né, entre os familiares, enfim, a convivência entre as pessoas que o rodeiam é agressiva, é natural que ele se torne agressivo também. Então isso acaba sendo um reflexo, né, da criação. Então vocês podem ponderar essas duas questões aí para responder esses dois itens. Na letra B, em sua opinião, que fatores comportamentais poderiam diminuir a agressividade e violência dos adolescentes? Então, é uma resposta, gente, que vocês podem dar a opinião de vocês, né? Podem escrever o que vocês pensam sobre o assunto, mas eu oriento a vocês pensarem em comportamentos que possam fazer o adolescente se sentir mais agradável em determinados ambientes e fazer com que essa violência, essa agressividade seja desestimulada. Então, justamente o que favorece a questão do controle, né, do comportamento é a prática de alguma atividade onde esse adolescente se sinta à vontade, se sinta envolvido, ou a música, ou o esporte, ou o teatro, ou estar em meio de amizades saudáveis, né, que não sejam violentas, enfim, situações de comportamento, de vivência, aonde o adolescente possa se sentir mais à vontade e que diminua a agressividade dele, tá? Então são ideias, né, que vocês podem estar escrevendo e, claro, escrever também a opinião de vocês, que é sempre muito importante aí sobre o assunto, porque vocês estão nessa faixa etária, né, puberdade, adolescência e todas essas modificações de pensamento e também no corpo. Página 97, agora falando sobre o sistema reprodutor. Número 1. Observe a figura abaixo, identifique o nome dos elementos 1, 2 e 3. Então, aqui nós temos o sistema reprodutor masculino. Nós vamos identificar esses elementos relacionados aí à parte interna do sistema reprodutor. Então, aqui na parte 1, nós temos o testículo. Na parte 2, o ducto deferente ou canal deferente. E na parte 3, a glândula seminal. São esses 3 itens do sistema reprodutor masculino na parte interna. Número 2, associe corretamente as alternativas com os elementos a seguir e anote os pares, né, no caderno, os pares corretos. Então aqui, a uretra, ela vai ser o local de passagem da urina e do sêmen para o meio externo. Então, número 1, B. O ducto deferente ou canal deferente vai ser o local de passagem dos espermatozoides maduros para a uretra. Então, é 2, C. Parte 3, glândulas seminais são local de produção do líquido seminal, então 3A. E a próstata, local de produção do líquido prostático, então 4D. Então, são essas as relações aqui entre os números e as letras, tá? Deixem anotadinho no caderno. Refletir. A finalidade da vasectomia ou deferectomia é interromper o fluxo dos espermatozoides pelos ductos, né? Impedir que os espermatozoides saiam, aliás, que eles cheguem até essa parte aqui, ó, para poder passar pela uretra. Então, esse canal é interrompido bem aqui embaixo. Então, por que a vasectomia não bloqueia os efeitos da testosterona, já que esse hormônio também é produzido nos testículos? Porque muitas pessoas pensam que fazendo a vasectomia, né, vai atrapalhar a questão sexual. Isso não acontece. Mas qual é a definição? A vasectomia, aqui o padrão de resposta para vocês, a vasectomia não bloqueia os efeitos da testosterona, porque ela é liberada na corrente sanguínea. Então, conforme o hormônio é liberado na corrente sanguínea, isso não vai influenciar nem um pouco
a questão do ato sexual ou a questão relacionada à ejaculação no homem, ok? Então não tem relação aí com essa ideia. Então a vasectomia pode ser feita sem nenhum problema. Vamos ao desafio aí dessa página 97. Nesse desafio traz um texto, né, um enunciado, onde faz o adolescente pensar sobre a questão da responsabilidade de ser pai e mãe, né, ou gerar uma criança durante a adolescência, né, porque não é uma fase da vida indicada para isso, né, embora aconteça, não é o mais apropriado. Porém, o que pode se fazer para pensar sobre essas questões, né, relacionadas à gravidez precoce? Então, vocês vão desenvolver uma atividade pensando nisso. Então, com base no que vocês já entenderam aí sobre o capítulo e com base também em histórias que vocês conheçam, respondam aí a seguinte questão: qual é a importância do homem se envolver na prevenção da gravidez? Porque geralmente isso é uma ideia que somente diz respeito às mulheres, né, de acordo com o pensamento de alguns. E não é bem assim. Tanto a menina tem que se prevenir e o menino também, tá? Já que a ideia é começar um relacionamento sexual. Então, cada um deve ter a consciência de que uma vida pode ser gerada a partir dali e isso traz sim responsabilidade. Então, qual é a importância dessa prevenção? Tá? Então, vocês vão escrever sobre esse assunto, pesquisar sobre esse assunto. É importante que o homem também tenha essa consciência, porque a responsabilidade é para os dois. Então, escrevam aí o pensamento de vocês em relação a esse assunto, tá? Sobre a questão da gravidez precoce. Então, esse aí é o nosso desafio da página 97. Página 104, falando do sistema reprodutor feminino. Então, observe o esquema e escreva no caderno o que se pede, as partes relacionadas a esse sistema reprodutor. Na letra A, o nome dos órgãos produtores dos gametas do sistema genital apresentado. Então, o nome desses órgãos são ovários, são representados aqui, ó, pelo número 1. Então, aqui e aqui temos os ovários. Depois, as estruturas indicadas pelas setas 1, 2, 3, 4 e 5. Então, na 1 eu tenho ovário, 2, tuba uterina, 3, o útero, que é aqui dentro, 4, colo do útero, deixa eu marcar aqui para vocês, que é aqui, ó, colo do útero, e 5, a vagina. A vagina, ela é interna, é a parte do canal, essa aqui, ó, é interna. Essa parte externa que nós vemos, né, é a vulva, tá? Então, cuidado para não confundir os nomes. C, os órgãos produtores de hormônios. Quem vai produzir aí os hormônios relacionados ao corpo feminino? São os ovários, esses dois aqui, ok? Então, sistematizar, número 1, relacionado ao sistema reprodutor feminino. 2, para onde vai o ovócito liberado pelo ovário na ovulação? Aonde esse ovócito vai parar? Ele sai aqui do óvulo, certo? E vai caminhando aqui pela tuba uterina, ele vai fazendo essa passagem, tanto daqui quanto por aqui. E o que ocorre se ele não for fecundado? Ele é liberado pelo corpo feminino, junto com a camada que se forma no endométrio, para receber um embrião, receber, né, o futuro bebezinho ali. Então, sai o óvulo, sai essa camada do endométrio, junto com um pouco de sangue. É o que nós chamamos de menstruação. 3. Porque a ausência de menstruação é um dos principais sinais de gravidez. Porque quando o óvulo é fecundado, ele vai se depositar aqui, ó, na camada do endométrio, agarradinho no útero, tá bom? E a menstruação não vai mais vir, né? Porque a menstruação só vem quando esse óvulo não é utilizado. Então, a ausência de menstruação é um indicativo muito forte de gravidez, tá? Então, aqui, ó, porque significa que houve fecundação do ovócito, tá? Então, essa é uma relação aí com a menstruação. Vamos ao refletir, né? Ler aí um trecho da carta que a doutora Ana recebeu. Nessa carta, o nome da pessoa, né, Cláudia, ela diz que tem uma irmã gêmea que é muito diferente dela. Isso porque quando ela era jovem,
ela sofreu um acidente e precisou retirar os ovários e o útero. Então, ela não tem os hormônios, né, funcionando no corpo como a sua irmã gêmea tem. Então, ela relata que hoje tem 20 anos e a irmã gêmea é bem diferente dela, né? O corpo das duas são bem diferentes. Aí, na letra A, vocês vão responder que diferenças são essas, como possivelmente a Cláudia é e como possivelmente a sua irmã gêmea é. Aqui nós temos um padrão de resposta. Como a Cláudia não teve os hormônios sexuais ativos no corpo, provavelmente o corpo dela é muito parecido com o corpo de uma criança ainda. Né? Ela pode ter até o tamanho de um adulto, mas ela não tem os seios desenvolvidos, ela não tem o quadril, possivelmente ela também não tenha pelos no corpo, tudo isso porque os hormônios não agiram no corpo dela como deveriam devido à fatalidade. Na letra B, se a cirurgia de Cláudia tivesse ocorrido aos 20 anos, a diferença entre ela e a irmã seriam as mesmas? Por quê? Né? No caso, não haveria diferença, as duas possivelmente seriam parecidas, pois aos 20 anos a Cláudia já teria os hormônios atuantes no corpo. E com os hormônios atuantes, toda a estrutura corporal dela já teria passado pelo desenvolvimento sexual secundário, que acontece na puberdade. Tá? Número 2. A menstruação de Marcela começou no dia 3 de setembro, costuma ter ciclos de 28 dias, né, de acordo com a tabelinha. Observe o calendário e indique as datas corretas para cada item acerca do ciclo menstrual de Marcela. No dia 3, o calendário está aqui desse lado, na outra página, tá? Ó, dia 3, vocês vão se basear por esse calendário aqui. No dia 3 foi o início do ciclo, certo? Então, quando foi o início do ciclo? 3 de setembro, é o primeiro dia do período menstrual. Depois, quando ela deve ovular? Sempre a ovulação vai acontecer mais ou menos, né, durante uma semana depois ou uma semana e meia depois. Então, no 14º dia do ciclo, tá? Então, uma semana e meia depois, dos 15 dias. Ela deve ovular lá pela metade do mês. E na letra C, quais são os dias de maior probabilidade de engravidar? Ou seja, são os dias que a taxa de hormônio vai estar mais alta e ela vai estar ovulando entre o 18º e o 19º dia, né? Um pouquinho antes do dia 16 de setembro ou um pouquinho depois do dia 16 de setembro, levando em consideração aí um ciclo de 28 dias, tá? Esse método de avaliação, né, para saber o período menstrual é chamado de tabelinha. Página 111. Falando um pouquinho agora sobre fecundação e desenvolvimento durante a gestação humana. No número 1 do sistematizar, observe o esquema abaixo e anote no caderno que apresenta cada número. Então aqui, número 1, esse pequenininho, né, que toda essa imagem é uma fecundação acontecendo, a gente vai falar sobre cada um dos itens. No 1, é o ovário se preparando para fazer a ovulação. Né? Então, o óvulo está maturando aqui dentro, está se transformando, passando pelas fases, né, de maturação e vai ser liberado pelo ovário, ok? E nós vimos para a parte 2. A parte 2 é a ovulação, o óvulo saindo do ovário, né, ou ovócito. 3. Logo aqui no item 3, na tuba uterina, aconteceu uma fecundação, ou seja, os espermatozoides encontraram o óvulo. Havendo fecundação, mais para frente a gente vai ver que acontece uma gravidez. Então, aqui o 4 é a tuba uterina e esse óvulo já fecundado, ó, se transformando, passando pelas fases de modificação celular e se instalando aqui no útero. 5 é o útero e 6 é a nidação. É quando esse óvulo se agarra no útero, né, e passa a ser gerado, se desenvolvendo e acontece o desenvolvimento aí do embrião, tá? Esses são os itens. 2. O que é nidação? E o que acontece se esse processo não acontecer? Nidação é quando o óvulo fecundado, né, se fixa na parede do útero, exatamente o que aconteceu aqui no 6. O que acontece se isso não acontecer? O óvulo é eliminado. E, sendo eliminado, ocorre então a menstruação. Número 3. Qual é o anexo embrionário exclusivo de alguns mamíferos e pelo qual ocorre interação entre a mãe e o feto? Então, logo que essa nidação acontece, passado alguns dias,
esse embrião vai formar um saco amniótico, né? um saco onde o líquido vai envolver todo o embrião para ele começar o seu desenvolvimento, e logo, algumas semanas depois, vem a formação da placenta. E é a placenta que vai fazer essa interação. E a importância dela está relacionada ao fornecimento de oxigênio e nutrientes para o bebê, para ele se desenvolver corretamente. 4. Quantas semanas aproximadamente dura uma gestação humana e quantos trimestres ela costuma ser dividida? Aproximadamente 40 semanas, tá? É o período aí da gestação humana. E essas 40 semanas são divididas em 3 trimestres, ou seja, 9 meses. Vamos então ao refletir. No refletir tem um textinho falando sobre a placenta e sobre a importância dela, né? O que ela faz, características dela, questão de tamanho, a importância dela para a alimentação do bebê, e falando também como a alimentação da mãe é importante, porque tudo que a mãe vai se alimentar, tudo que a mãe vai ingerir, vai estar sendo passado em forma de nutrientes para o bebê. E é sobre isso que vocês vão fazer aí uma pesquisa, sendo que essa pesquisa vai estar relacionada ao risco da ingestão de álcool, uso de cigarro, medicamento, ou seja, substâncias, né, que podem fazer mal ao bebê. Por que uma mulher grávida não deve fazer o uso desse tipo de substância? Então, sabendo um pouquinho disso, vocês vão escrever sobre como esse bebê que está sendo gerado vai receber todos os nutrientes que a mãe ingere através do cordão umbilical. E dependendo de como forem esses nutrientes ou drogas psicoativas, isso vai interferir diretamente na formação do bebê. Então, o álcool vai atrapalhar, o cigarro vai atrapalhar, podendo trazer sequelas graves a essa criança, né, no momento que só serão descobertas no momento do nascimento. Tá? Então, é muito importante saber disso e vocês escreverem sobre isso aí nesse refletir da página 111. No desafio, vocês vão apresentar hipóteses, né, relacionadas à formação de gêmeos. Então, com base no que vocês estudaram, como os gêmeos podem ser formados? Será que 2 espermatozoides podem entrar ao mesmo tempo no óvulo? Isso não é possível, né? Então, nós temos gêmeos univitelinos e bivitelinos, gêmeos idênticos e não idênticos. Os gêmeos idênticos são formados a partir da modificação do embrião, ou seja, esse embrião faz várias duplas modificações e essas duplas modificações vão formar 2 seres humanos exatamente iguais, com as mesmas características. Já os gêmeos que não são idênticos, eles são formados a partir da liberação de 2 óvulos, aí é uma característica da mulher. Ao invés de liberar um óvulo só, ela libera 2. E esses 2 óvulos serão fecundados por 2 espermatozoides diferentes, tá? Depois que um espermatozoide entra no óvulo, esse óvulo meio que se bloqueia, ele se fecha, impedindo a entrada de qualquer outro espermatozoide. Então, é um espermatozoide para um óvulo. Não é possível 2 espermatozoides fecundarem o mesmo óvulo. Tá? Então, sabendo disso, vocês vão responder esse desafio. Podem pesquisar também, tanto no livro ou na internet, enfim, tem muitas informações interessantes aí sobre esse assunto. Página 118, falando agora sobre métodos anticoncepcionais e DSTs. No sistematizar, nós temos, a respeito das infecções sexualmente transmissíveis, assinale a alternativa correta. Então, aqui, todas elas são caracterizadas pelo aparecimento de lesões? Não, nem todas. A camisinha só é suficiente como método para proteger contra a gravidez? Não, não só a camisinha é suficiente. Se uma mulher grávida pode transmitir uma infecção sexualmente transmissível para o filho? Sim, verdade. Vamos analisar a letra D e E. Toda IST é transmitida exclusivamente por relação sexual? Nem toda, né? Pode haver compartilhamento de seringa, transfusão de sangue, existem outros métodos. E letra E, AIDS, sífilis, gonorreia e anemia são ISTs? AIDS, sífilis e gonorreia são. Anemia, não. Então, a opção correta aqui é a alternativa C. Número 2. Classifique as alternativas em verdadeiras ou falsas, justificando aí a escolha. O preservativo camisinha deve ser usado em todas as relações sexuais, independente de haver suspeita de infecção? Verdadeira, porque ela também serve como
é uma maneira de impedir uma gravidez indesejada, tá? Então, verdadeira, deve ser utilizada assim. B, só se deve procurar o médico quando houver sintomas de DST? Não exatamente. Então, mesmo que não haja sintoma, as consultas médicas devem ser periódicas, né? Para saber sobre qualquer outro problema que venha estar acontecendo. C, a sífilis é causada por vírus e pode ser fatal se não tratada. Bem, ela não é causada por vírus, ela é causada por uma bactéria e ela é tratada aí com antibióticos, ok? Então, são esses itens aí que vocês vão responder. O padrão de resposta está aqui do lado, letra A, B e C do número 2. Número 3. Por que é importante vacinar o recém-nascido contra a hepatite B e manter as outras doses em dia, mesmo na fase adulta? Porque esse vírus, gente, se for contraído uma vez, ele pode continuar no organismo. E continuando no organismo, ele pode se desenvolver de formas mais graves, tá? Então, ele não sai do nosso organismo, ele continua ali, mas ele fica inativo. Se a pessoa não tomar os devidos cuidados, no caso que são as vacinas, ele pode se desenvolver e gerar uma doença aí muito grave em relação ao fígado. 4. Qual é a diferença entre métodos hormonais e métodos tipo barreira? Os métodos hormonais são aqueles métodos anticoncepcionais onde os hormônios são usados para fazer todo o tratamento, né, para impedir uma gravidez. E o método de barreira é aquele método que vai impedir o contato, né, das células sexuais, no caso do espermatozoide com o óvulo. Número 4 aqui, ó, padrão de resposta para vocês, tá? Então, explicando direitinho, inibe a ovulação através dos hormônios, ok? O método barreira com obstáculos físicos, tudo aqui relacionado, vocês podem dar uma olhadinha. Número 5, leia a afirmação. O preservativo, camisinha, deve ser colocado antes da penetração e não somente no momento da ejaculação. Então, qual dessas opções aqui estão incorretas? Vamos lá, letra A. Essa frase é enganosa porque o método só evita gravidez e não impede a transmissão de DST. B. Desnecessária, pois o esperma é a única via de transmissão de vírus e bactérias responsáveis pela IST. C. Errada, pois a substância lubrificante dos preservativos mata todos os agentes que causam IST. D. Errada, pois não é somente a camisinha que pode evitar a IST. E é correta, pois não só o esperma, mas outras secreções sexuais podem transmitir agentes causadores de IST. Então, a alternativa relacionada aqui é a D, errada, pois não é somente a camisinha que pode evitar a IST. Vamos ao número 6. Explique por que entre os vários métodos contraceptivos, a camisinha masculina ou feminina, quando usada corretamente, pode apresentar vantagens. Por que existe a vantagem no uso dos preservativos, tanto masculino quanto feminino? Porque eles são métodos eficazes e vão proteger tanto contra a gravidez, tanto contra a DST ou IST, tá? Os dois termos significam aí a mesma coisa. Página 120, do número 1 ao 4. Leia a frase a seguir e faça o que se pede. Durante o ciclo menstrual, ocorre o espessamento do endométrio, a camada interna do útero. Escreva no caderno a alternativa que explica corretamente por que esse espessamento é necessário para a gravidez. Então, qual dessas opções aqui é a mais correta? Fornece nutrientes para o espermatozoide? Não, ele não precisa de nutriente. Aumenta a produção de hormônio ocitocina? Não, esse hormônio está relacionado à amamentação. C. Garante um ambiente adequado para a fecundação? Não, porque esse ambiente já está na mulher, é o útero. Proporciona um local para a implantação do embrião? Pode ser. Nenhuma das alternativas anteriores, também não é. Então, letra D é a opção correta. 2. Em relação à reprodução humana, leia as seguintes afirmações e escreva no caderno aquela cuja informação está mais correta. Então, vamos aqui analisar também essas opiniões. Letra A. A obstrução total dos canais deferentes leva à esterilidade masculina. B. A pílula anticoncepcional torna os espermatozoides menos capazes de fecundar um óvulo, além de agir na parede do útero impedindo a fixação do ovo. C. Os espermatozoides que regulam o ciclo menstrual favorecem
a ocorrência de ovulação no início do ciclo. E D, a formação dos gametas femininos inicia-se na puberdade. Os testículos precisam de uma temperatura maior que a do corpo para produzir os espermatozoides. Não, né? Então, todas as opções de B a E estão erradas. A opção correta é a letra A. Número 3. Explique por que, entre os vários métodos anticoncepcionais, o uso da camisinha masculina ou feminina, quando correto, oferecem vantagens. Então, a vantagem está em impedir uma gravidez e impedir também a transmissão de uma DST. Aqui, serve como método anticoncepcional e previne contra doenças sexualmente transmissíveis. Essa é a vantagem do preservativo. 4. A gravidez na adolescência ainda é um problema sério no Brasil. O conhecimento e o uso adequado de métodos contraceptivos pode reverter esse problema. Então, anote no caderno aí agora as opções corretas, no caso, a opção correta, né? O diafragma, na letra A, impede a anidação? B. O dispositivo intrauterino impede a chegada de espermatozoide ao útero? C. A pílula anticoncepcional, método hormonal feminino, deve ser tomado antes das relações sexuais? D. O preservativo masculino, camisinha, impede que os espermatozoides entrem no corpo feminino? Então, letra A, B e C estão erradas. A opção correta aí é a letra D, falando mais uma vez do preservativo e da eficácia dele. Então, finalizamos aí a página 120 e junto finalizamos aí esse assunto relacionado à reprodução humana. Todo esse tema 3, né, foi trabalhado aí nos 2 últimos vídeos que nós vimos. A partir de agora nós estaremos vendo novos assuntos aí relacionados a outros temas de ciências. Então, não esqueçam, gente, de deixar tudo organizado no caderno. Não esqueçam principalmente de estar participando lá na plataforma, deixar as dúvidas, enviar qualquer dificuldade que vocês estejam tendo em relação aos exercícios, ao conteúdo que nós estamos estudando, ok? Então, tchau, tchau, até os nossos próximos encontros.